Olá, meu nome é Gustavo Dutra e este é mais um Em Alto Mar, essa sessão aqui do Um Barco ao Mar, onde a gente fala sobre criação poética propriamente, trocando algumas ideias, trocando algumas descobertas que a gente faz durante o caminho. E hoje eu queria trazer um tipo de vídeo que eu não tinha feito ainda, mas que eu acho que é super interessante, que é o seguinte: eu vou pegar um poema que eu escrevi, e eu vou fazer o passo a passo de como que eu cheguei num resultado que eu achei legal. Mas qual que é a ideia por trás? Sempre que eu vejo alguém, algum escritor, algum poeta falando sobre seu próprio processo criativo, eu sempre acho que eu consigo tirar alguma coisa para mim, que eu posso me apropriar de alguma ideia, ou pior no sentido de, ou melhor, na verdade. Eu consigo me sentir mais seguro de que eu estou no caminho certo, porque eu vejo que outras pessoas também passam pela mesma coisa que eu passo. Então esse vídeo é uma espécie de tentar simular o behind the scenes, né? O por trás das câmeras ali, né? Por trás, como se fosse aqueles filmes que tem todo filme, daí depois tem, sabe, aparece o chroma key, sabe, aparece aquela tela verde. Então seria uma coisa mais ou menos nessa linha, da gente tentar simular isso daí para que a gente possa ir para o prático e ao mesmo tempo ver do prático o que dá para aproveitar. O que eu fiz e o que eu costumo fazer nos meus poemas que vai me ajudar agora nesse tipo de situação. A primeira coisa é que eu nunca apago uma linha ou uma palavra, a não ser que eu tenha certeza de que aquilo realmente é o que eu quero. Então, eu na verdade eu vou criando, tem uma própria linguagem, isso depois a gente pode ir comentando em outro vídeo, talvez seja mais apropriado, mas o fato é que eu tenho várias versões da poesia até que ela chega realmente numa versão em que eu digo, fechou, é isso daí, até vou parar de olhar isso aqui, porque até poderia ficar mexendo mais, mas enfim, esse que é o ponto. Então, um outro fator que eu acho que é super importante, que é bom destacar, é que não existe uma fórmula. A fórmula que eu estou demonstrando aqui é o jeito que funcionou para mim, principalmente para esse poema, né? A cada poema meio que a gente vai ter que criar um jeito de resolver aquele poema. Como se cada poema fosse um problema completamente diferente que nós temos que resolver. Então, vamos dizer assim, o conhecimento tácito, né? O conhecimento que a gente adquire empiricamente ao longo de tantos poemas vai nos ajudando e vai nos moldando e vai nos evoluindo na prática. Porém, não necessariamente cada poema a gente vai usar o mesmo roteirinho, as mesmas coisas. Então, não existe uma fórmula, mas é sempre bom avisar que esta foi a fórmula que eu achei para esse poema, que eu segui para esse poema. Até porque um poema, se a gente fosse adepto a fórmulas e sempre seguisse a mesma fórmula, a gente não estaria sendo artista, a gente estaria sendo um engenheiro, enfim, perde-se o poder artístico, que é realmente essa capacidade de inventar e de se reinventar o tempo todo. Então, eu vou tentar usar a edição do vídeo para passar para vocês os textos descritos, e aí talvez fique mais fácil de vocês visualizar a poesia também e a evolução dela. Mas, enfim, estava eu dentro de um ônibus e fazendo um trajeto longo e tal, já era fim da tarde, lá pelas 5 e pouco, e aí começou um pôr do sol. E aí tinha um lago, eu estava passando por um lago, eu estava olhando pela janela do ônibus, e aí eu escrevi os seguintes versos no bloco de notas ali do celular para lembrar. O céu se maqueia com as luzes do pôr do sol no reflexo da lagoa. Aí foi esse o primeiro texto. Mas eu não fiquei contente, não estava satisfeito, falei, não, mas tá faltando uma ideia de espelho. Eu queria que ficasse mais clara a relação de que tivesse um espelho. Então, esse é o primeiro ponto de observação. A gente se apega às vezes a ideias e às vezes a gente se apega a palavras ou versos. Nesse caso aqui eu estava apegado à ideia, né?
Então eu queria passar essa ideia, não importa qual fosse os versos, porém tinha que ter céu, lagoa e Mackenzie, porque o grande, vamos dizer assim, gatilho do poema foi a ideia de que o céu estava se maquiando, né? Então, segui adiante. No espelho da lagoa, o céu se maqueia com as cores do pôr do sol, com as cores do fim da tarde. Aí vocês vejam, eu botei cores do pôr do sol, com as cores do pôr do sol e com as cores do fim da tarde. Ou seja, eu escrevi 2 versos que são o mesmo verso, né? E aí vem um pouco do meu processo, que é 2 opções, vamos dizer assim. Eu não vou ficar com cores do pôr do sol e cores do fim da tarde. Ou eu vou escolher um ou vou escolher outro. Mas eu deixei anotado os 2 porque eu não conseguia decidir na hora qual dos 2 era melhor. E aí eu joguei isso para um Gustavo do futuro. Tu resolve com isso depois. Beleza? Aí vale lembrar que não necessariamente quando surge o poema a gente vai ficar trabalhando em cima daquele trecho constantemente. Bom, aí a vida continua, a vida não para, né? E um tempo depois, alguns dias, eu não sei as datas exatamente, mas alguns dias depois eu voltei para esse poema por algum motivo. Às vezes é uma palavra que lembra esse poema, putz, tem que talvez resolva esse problema, né? Porque as coisas rodam meio que assincronamente. Não é uma coisa meio linear, é bem caótico o processo, né? E aí eu falei, não, e se eu voltasse para a essência? Tira um monte de palavra desnecessária. E aí eu fiquei com o céu se maqueia no espelho da lagoa. E aí eu falei, não, mas o céu se maqueia no espelho da lagoa ainda não... Tá bom, mas não tá bom. Eu falei, e se eu voltar, né? Então, um exercício que eu gosto de fazer é de voltar voltar à sensação que eu tive na hora que o poema surgiu. Então, tentar reproduzir internamente esse poema. E eu lembro que foi uma coisa muito despretensiosa. Eu estava viajando, estava todo mundo dormindo, cuidando da sua vida dentro do ônibus. E aí eu olho pro fim da tarde e tá lá ela, né? E aí eu pensei, não, e se eu tentar ir para essa linha? Então eu botei assim, no espelho da lagoa, maqueia-se sem alarde o céu aberto com o fim da tarde. E aí tem outras opções, com o fim da tarde, no fim da tarde, com as luzes do fim da tarde. Então, mas eu queria deixar também claro e explicitar, fazer essa relação entre as luzes seriam a maquiagem, de certa forma. E eu queria que isso fosse bem mais explícito do que está ali, para realmente focar, para não ficar uma coisa tipo, pôr do sol, luz da fim da tarde, mas tipo, não, tá faltando aqui que o céu está se maquiando, se olhando no reflexo da lagoa, com as luzes com as cores do pôr do sol. Tipo, era essa mensagem que eu queria passar. Acho que ainda não tinha chegado lá. E aí, só que eu achei uma outra palavra que era alarde, que era muito interessante, que rimava com tarde. E isso eu falei, não, vou seguir essa linha porque parece que está funcionando. E aí eu escrevi o seguinte: no espelho da lagoa, maqueia-se sem alarde o céu com as luzes do fim da tarde. Já deu o poema. Já deu, são 4 versos, já ficou bem melhor, né? Então, no espelho da lagoa, maqueia-se sem alarde o céu com as luzes do fim da tarde. Mas quando eu falo em voz alta, e aí a gente vai repetindo várias vezes em voz alta esse poema, quando chega ali com as luzes, tem alguma coisa que tá travando o poema de fluir, né? Então, no espelho da lagoa, flui bem. Maqueia-se sem alarde. Tem alguma coisinha que não tá 100%, mas tá, né? E aí tem assim, maqueia-se sem alarde, o céu com as luzes do fim da tarde. Me parece que assim, o céu com as luzes do fim da tarde, ele tá arrastado. Ele não tá fluido, não tá gostoso como poderia ficar. Então, a gente vai refletindo, o tempo vai passando e etc. E aí surge então
os versos que eu dei como concluído, que ao invés de ser 4 versos, como a maioria do poema ficou, eu voltei a 3 versos, mas que eu achei que ficaram mais fluidos, que é o seguinte: o céu que estava lá no terceiro verso eu trouxe para o primeiro, e botei o espelho da lagoa, porque tinha que ter o espelho da lagoa. E também fiz a rima do alarde com a tarde, que eu acho que ficou interessante. Então ficou assim: o céu no espelho do lago se maquia sem alarde com luzes do fim da tarde. Ó, eu vou ler agora o anterior. No espelho da lagoa, maquia-se sem alarde o céu com as luzes do fim da tarde. Agora olha a versão final. O céu no espelho do lago maquia-se sem alarde com luzes do fim da tarde. Viu que aquele céu atrapalhava ali? O céu com as luzes atrapalhava? Parece que ele é muito mais fluido nessa última versão. E nós saímos então, só para recapitular, nós saímos de: o céu se maqueia com luzes do pôr do sol no reflexo da lagoa, para o céu no espelho do lago se maquia sem alarde com luzes no fim da tarde. E essa foi uma jornada aí, não grande em sentido de ter muitas versões, mas em tempo foram meses de trabalho. Porque a gente sempre volta, dá uma mexida, às vezes olha, não acha nada melhor, mas sempre tendo várias opções. Então, essa era uma das coisas que eu queria compartilhar. Foi meio que tentar trazer esse behind the scenes aí, por trás das câmeras, como é que funciona. Deixem aí nos comentários se vocês acham interessante esse tipo de vídeo, se vocês querem mais sobre ver outros poemas, como foi o processo. Tem poemas que são muito mais desgastantes, tem poemas que são menos desgastantes, mas acho que são interessantes para quem escreve entrar em contato com isso. Gostou da poesia? Gostou do vídeo? Deixe nos comentários. Mas por enquanto é isso. Um abraço e até a próxima. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Conheça também a newsletter mensal do Curto Poema. Todo mês, vídeos, entrevistas, matérias interessantes, recomendações de obras e autores e muitos outros conteúdos produzidos ou selecionados por mim. Veja as edições anteriores e inscreva-se através dos links presentes na descrição desse vídeo. Um abraço e até a próxima!